Olá, aqui é a professora Jéssica e na aula de hoje nós vamos aprender sobre figuras de linguagem. Na aula passada nós vimos sobre a fonema e letra, que basicamente o fonema é equivalente ao som que nós produzimos ao falar e a letra é a representação desse som na escrita. E lá nós vimos que existe algumas diferenças entre o som e a representação dele, a letra, nas palavras, certo? Então, se você for lá no Google agora e você colocar figuras de linguagem, você vai perceber que existem muitas figuras de linguagem, mas nessa aula nós fizemos um pequeno recorte. Esse conteúdo está lá disponível na página 66 até a página 70 do livro. Então, tudo que será dito aqui está dito lá. Então, todos os conceitos trabalhados aqui também estão trabalhados no livro. A única diferença é que aqui eu organizei com outros exemplos, mais exemplos, e com uma outra linguagem, mas é exatamente a mesma coisa, certo? Então, as figuras de linguagem são recursos linguísticos a que os autores recorrem para tornar a linguagem mais rica e expressiva, certo? O que isso quer dizer? Que quando você, como autor ou sujeito, faz uso das figuras de linguagem, você faz uso delas para dar ênfase, para dar mais significado, para deixar o texto mais bonito, para chamar a atenção para determinada parte do texto, para fazer com que sua ideia tenha mais sentido, ou tenha um sentido mais profundo do que ele teria se você dissesse isso de forma simples, certo? Então, aí deixam o pensamento mais original e criativo e exploram o sentido não literal das palavras, ou seja, o sentido conotativo. Então, quando você escreve um texto todo cheio de figuras de linguagem, você vai escrever um texto diferentão, que vai se distinguir, que vai ser distinto dos outros textos, porque ele vai ser mais original, vai ser mais criativo, porque para escrever com figuras de linguagem, de fato, é mais difícil, então, automaticamente, é mais criativo. Certo? Por isso, eles também realçam a sonoridade de vocábulos e frases, certo? Novamente, chamar atenção, dar ênfase, dar mais significado. E até mesmo organizam orações afastando-a de algum modo de uma estrutura gramatical padrão a fim de dar destaque a algum de seus elementos, certo? Então, tudo isso faz a figura de linguagem. Então, aqui nessa aula nós vamos ver 7 figuras de linguagem. Como eu já tinha dito, existem quantas? Existem muitas mesmo. Mas nós fizemos aqui um pequeno recorte, nós vamos ver essas aqui, certo? Essa seleção é feita com base nas figuras de linguagens mais usadas, as mais comuns e, claro, as mais simples de serem interpretadas por um aluno do 6º ano, certo? Então, temos ali a literação, assonância, inversão ou hipérbato, certo? Então, quer dizer que você pode chamá-la de inversão ou você pode chamá-la de hipérbato, certo? Metáfora, comparação, personificação ou prosopopeia, ou seja, você pode chamá-la de personificação ou também pode chamá-la de prosopopeia. Acho que eu falei errado. E, por fim, a antítese. Começando então pela aliteração. Vocês lembram da aula sobre fonema e letra? Então, aqui na aliteração a gente vai lembrar um pouquinho desses conceitos. Então, a aliteração é definida pela repetição de fonemas consonantais. Lembram então? São as consoantes no enunciado. Isso significa que esses sons podem ser parecidos ou iguais e geralmente estão localizados no início ou no meio da palavra, ou seja, então quando o autor vai escrever o seu textinho lá, geralmente um texto mais literário, e ele quer chamar atenção para determinada letra, mais especificamente para determinado som, e esse som vai ser de uma consoante, então ele vai estar usando esse recurso que a gente chama de aliteração. Mas professora, como assim? Ainda não entendi, certo? Aí nós temos alguns exemplos aqui. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Observem que ali há uma repetição de um som. Que som é esse? Esse som é o R das palavras, mais especificamente no início das palavras. Observem lá que ele aparece muitas vezes, em um único período, certo? Em uma única frasezinha.
Então, nesse conhecido trava-línguas, podemos facilmente notar o R, ali separado como fonema, no começo de todas as palavras. Então, aqui, para ficar mais claro para vocês, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 vezes em que o R aparece, certo? Dentro desse trava-línguas. Exemplo 2. O peito do pé de Pedro é preto. O peito do pé de Pedro é preto. É um trava-línguas também. E observem ali que ali há uma repetição de outra consoante. Qual é essa consoante? A consoante P. Muito bem, acertou quem falou que é a consoante P. Então, a literação está na repetição do P. Aí aqui eu deixei em destaque para ser observado. 1, 2, 3, apareceu 4 vezes na palavra no início de todas as palavrinhas, praticamente, né? Todas, exceto as preposições e o verbo. Ah, tá, e o artigo também. Até porque não tem artigo com P, né? Exemplo 3. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Essa aqui é difícil, mas fica bem clara. Mais clara que isso, só se acender uma lâmpada ali. Bem clara qual é a aliteração aqui. Observem que além da aliteração aqui, o autor também brinca com o significado e a sílaba tônica das palavras. Lembrando que a sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra, certo? Igual nós temos ali, o sabiá sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar, certo? Então, qual que é a aliteração ali? A aliteração está na consoante... Acertou quem falou, consoante S. Observe que ela se repete no texto, não, aliás, na frase inteira, certo? Do início ao fim. E aqui, eu deixando um pouquinho mais em destaque, eu coloquei em negrito para ficar mais claro. Na palavra sabiá, na palavra sabia, no sábio, sabia de novo, sabiá, sabia e assobiar, certo? Então, ela aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando que esse recurso é utilizado quando ele se destaca, ou seja, quando há muitas vezes, há uma repetição suficiente para que o leitor consiga observar que há ali um recurso, e esse recurso a gente chama de aliteração. Então, repetindo, a aliteração é a repetição de sons consonantais, ou seja, de fonemas consonantais, ou em outras palavras, de consoantes dentro de um texto. E depois da literação, a gente tem a assonância, que ela é muito parecida com a aliteração. A diferença é que, em vez de consoantes, você vai repetir vogais. Nós temos lá, a assonância é a repetição de fonemas vocálicos tônicos, ou seja, a repetição das vogais em um texto para dar harmonia ao texto, né, no caso, certo? Então, qual que é o objetivo dessa repetição? Tanto da aliteração quanto da assonância? É justamente dar harmonia, dar ritmo ao texto, certo? Principalmente. Há outras ideias também, outros objetivos, mas em geral é dar ritmo, dar harmonia ao texto. Principalmente porque é usado em músicas, é usado em poemas, e o principal objetivo desses gêneros textuais é ter ritmo, ter rima, ter tudo isso aí, certo? Então, vamos aos exemplos. Lembrando que quando tem barras, nesse caso aqui, significa o quê? Que cada uma dessas aqui é equivalente a um verso, certo? Então, isso aqui é um texto escrito em verso, certo? Então ali temos lá, todo ovo que eu choco, me toco de novo. Todo ovo é a cara, é a clara não, é a cara, vamos lá. Todo ovo que eu choco, me toco de novo. Todo ovo é a cara, é a clara do vovô. Difícil esse daí, certo? Então, o que nós temos ali? Nós temos uma repetição de uma vogal. Na verdade, são duas, mas a que chama mais atenção é a vogal O. Acertou quem disse O, certo? E por que eu disse que tem outra? Porque se você isolar esses dois versinhos aqui, esses dois aqui, é a cara
clara. É a cara, é a clara, certo? Você vai perceber que o A é repetido várias vezes aqui nesses dois versos. Mas se você olhar de forma geral, é o U, certo? Então, ali nós temos a repetição da vogal O, e naqueles dois versinhos ali do meio, quase no final, nós temos a repetição da vogal A, certo? A repetição predominante, ou seja, na maioria, é da vogal O. Olha lá, deixei em destaque para ficar mais claro. Ali, todo ovo, aparece o ovo um monte de vezes. O O, né, no caso. O O não aparece só naqueles dois versinhos lá. Então, aqui temos o exemplo de assonância, repetição de um som vocálico, ou seja, de vogais. Exemplo 2. Vamos lá. Sou Ana, da cama, da cana, fulana, bacana, sou Ana, de Amsterdã. Lembrando que Amsterdã não é uma palavra de língua portuguesa, mas tudo bem. Certo, é um nomezinho. Qual que é o som vocálico que está sendo repetido ali? Ou seja, a vogal que está sendo repetida é a vogal? Acertou quem disse que é a vogal A, certo? Então, ali nós temos ela em várias partes do texto. Ali eu deixei em destaque para que vocês observem melhor. Aí lá nós temos em Ana, nós temos da, nós temos cama, nós temos ele em todo o texto. Ela, né, no caso, em todo o texto. Certo? Então, lembrando, recapitulando, assonância é a repetição de fonemas vocálicos dentro de um texto. Certo? Então, toda vez que repetir muito o som de uma determinada vogal, pode ser qualquer uma delas, você vai ter uma assonância. Então, beleza? Próximo. Inversão ou hipérbato. Aqui é um pouquinho mais complicado, porque exige que vocês tenham conhecimento de uma outra regrinha da língua portuguesa, que eu vou mencionar aqui apenas para recapitular, certo? Que regrinha é essa? O hipérbato, também conhecido como inversão, ou seja, você pode chamar ele pelos dois nomes, é uma figura de linguagem que consiste na troca da ordem direta dos termos da oração, ou seja, é escrita na ordem indireta. Então, o hipérbato é quando o falante, o escritor, ele resolve falar ou escrever na ordem indireta. O que isso quer dizer? Na nossa língua, ou seja, na língua portuguesa, a ordem em que os elementos de uma oração aparecem já é determinada, e a gente chama essa ordem de ordem direta, certo? Qual é a ordem direta, professora? A ordem direta é essa daqui: sujeito, verbo, complementos e adjuntos, certo? Então, são esses os elementos e essa é a ordem em que eles devem aparecer dentro de um texto. Então, primeiro vai vir o sujeito, depois do sujeito vai vir o verbo, depois o complemento e assim, se necessário, o adjunto, se necessário, o complemento, certo? Mas ainda não entendi o que isso quer dizer. Dentro da nossa língua, apesar de que essa aqui é a regra, nós podemos fazer algumas alteraçõezinhas, como falantes nos textos, certo? E quando há uma alteração, ou seja, quando você troca esse daqui, coloca ele lá no final, pega esse daqui, coloca aqui no início, pega esse daqui, coloca aqui, esse aqui, coloca aqui, de forma que faça sentido, tá? Porque se não fizer sentido, então não dá pra fazer. Então, você está fazendo um hipérbato, certo? Não entendi ainda, vamos lá. Espera aí. Aqui. Nós temos ali no exemplo, o menino viu o pássaro no céu. O menino é o sujeito da frase, então ele aparece em primeiro lugar, certo? Viu, o menino viu, o verbo ele aparece logo depois do sujeito. Ali nós temos o verbo ver. O pássaro, então o que o menino viu? Ele viu o pássaro, complemento. E onde ele viu esse complemento? No céu. Então nós temos ali um adjunto. Observaram? Ele apareceu ali na ordem direta. Apareceu primeiro o sujeito, depois o verbo, logo após o complemento e depois o adjunto, certo? Então, aqui nós temos a ordem direta, sujeito, verbo, complemento e adjunto, certo? Lembrando que o complemento muitas vezes pode não aparecer e continuar de boa. E outras vezes também o adjunto também não aparece. O que sempre aparece, ou quase sempre, é o sujeito, o verbo e, quando necessário, quando o verbo exigir, o complemento. Certo. A ordem indireta
representam um deslocamento de um ou mais termos da oração. Ou seja, quando você pegar isso aqui, pegar essa frase e embaralhar ela todinha, aí você vai ter a ordem direta. Vamos lá. Eu peguei a mesma frase e coloquei ela na ordem direta, de forma que faça sentido. Então, no céu viu o menino pássaro. Faz sentido, ok? A única diferença é que eu mudei os termos. Quem apareceu primeiro foi o adjunto, logo após o verbo, o sujeito apareceu bem no meio e o complemento lá no final. Qual que é a ordem? Sujeito, verbo, complemento e adjunto. Aqui tá adjunto, verbo, sujeito, complemento. Observou então que eu misturei aqui. Então aqui nós temos a ordem indireta. Ordem direta, sujeito, verbo, complemento, adjunto. Ordem indireta, qualquer outra ordem que não seja esta daqui. Beleza? Isso aqui é o que acontece no hipérbato. Passando. Vamos lá. Continuando aqui, outros exemplos. Um exemplo de hipérbato. São como cristais suas lágrimas. Quem está ali primeiro? Quem está ali primeiro é o verbo ser, bem aqui. Então, já houve uma inversão, porque quem deveria estar em primeiro lugar era o sujeito. E quem é o sujeito? Suas lágrimas. Então, deveria ser suas lágrimas são como cristais, mas não está. Está primeiro o verbo, aí o complemento ali e, por fim, o sujeito. E aqui nós temos a ordem direta. Suas lágrimas são como cristais. Então, no primeiro exemplo, a gente tem uma inversão e, por isso, nós temos um hipérbato, ok? Exemplo 2. Batia acelerado meu coração. Novamente, temos uma inversão e, por isso, é um hipérbato. Quem deveria estar em primeiro lugar? Quem deveria estar em segundo? E quem deveria estar em terceiro? Vamos lá. Batia é o quê? Batia é um verbo, certo? O verbo bater. Quem é o verbo que vem em primeiro lugar? Não. Quem vem em primeiro lugar é o sujeito. Quem que é o sujeito aqui? Meu coração. Então, deveria ser meu coração batia acelerado. Porque o acelerado é o complemento do verbo. Que verbo? Bater. Então, aqui nós temos a ordem direta. Meu coração batia acelerado. Na ordem certinho. Sujeito, verbo, complemento. Exemplo 3. Passeava pelo jardim florido. Passeava ela pelo jardim colorido. Ela é quem ali? Ela é o sujeito. Ele deveria estar onde? Aqui? Não, ele deveria estar aqui. Porque quem passeava? Ela. Então, ele é o sujeito. Aliás, ela é o sujeito. Então, deveria estar aqui. Mas não está. Quem está primeiro é o verbo. Então, nós temos novamente aqui um hipérbato. E na ordem direta fica ela passeava pelo jardim florido. Percebam que é simples até. Depois você entende o que é inversão. Ou ordem direta e indireta da frase. Então, ali temos: alegrias e dores terás pela vida. Então, qual que é a ordem direta? Procurem o sujeito. Vocês não vão achar o sujeito, porque o sujeito aqui, nesse caso, ele está oculto. Professor, então quer dizer que ele não existe? Não. Se você perguntar, quem terá? Aliás, quem terás? Tu terás, certo? Então, é o tu. A única diferença é que ele está oculto, certo? Então, se no caso, o nosso sujeito, aqui, já na ordem direta, ele não aparece porque ele está oculto, mas você pode recuperá-lo. Ou seja, se eu te perguntar quem é o sujeito desse verbo, você vai saber lá se é eu, se é ele, se é ela, se é ele, se é nós, se é vós, certo? Porque a única coisa é que ele está oculto. Então, se o sujeito está oculto, quem vem logo depois? É o verbo. Então, quem vem primeiro neste caso é o verbo. Aí, logo em seguida, o complemento e os demais, certo? Beleza. Então, quando tem um sujeito oculto ou indeterminado, não quer dizer que aconteceu um hipérbato, ok? E metáfora. Outra figurazinha de linguagem, muito bacana também. A metáfora, ela se parece muito com uma outra figura que a gente vai ver depois, chamada comparação. Então, o que é uma metáfora? Metáfora é a figura de linguagem em que ocorre uma comparação implícita. Ela transporta a palavra ou expressão do seu sentido literal para o sentido figurado, pois possuem uma relação de semelhança entre si. Trata-se de uma comparação que é expressa como sem os termos que caracterizam uma comparação. O que isso quer dizer?
Você vai pegar uma coisinha A, vai fazer uma comparação com uma coisinha B. Por que você vai comparar as duas? Porque elas possuem alguma coisa que é comum para as duas. Ou seja, uma relação de semelhança, algo que elas tenham ali uma com a outra, sabe? Então, vai ser sempre duas coisas que vão estar sendo comparadas no texto. Vamos lá. Alguns termos comparativos. Aí eu citei algum aqui, como, tal qual, semelhante a, que nem, existem outros, ok? O que acontece então? Na metáfora, esses termos aqui, ó, eles não vão aparecer. Nunca. Porque daí vai ser uma metáfora. Exemplo. Eu não recuso doces. Sou uma formiga. Então, quem é o sujeito? O sujeito sou eu. E eu tenho algo em comum com as formigas. O que é esse algo em comum? Você não recusa doces. O eu não recusa doces. Então, ali ele compara o sujeitinho aqui, que sou eu, com uma formiga. Porque eles têm algo em comum. O que é? Ambos gostam de doces. Observem que aqui não há nenhum termo comparativo. Ele só está afirmando que eu não recuso doces, sou uma formiga. Não há um termo comparando aqui. Não aparece como, não aparece tal qual, não aparece semelhante a, não aparece que nem e nenhum outro. Então, ali a comparação é direta. Fogo, aliás, amor é fogo que arde sem se ver. Então, aqui há uma comparação de amor e fogo. Amor é fogo que arde sem se ver. O que eles têm em comum, amor e fogo? Eles têm em comum que ambos ardem, que ambos queimam, certo? Claro que queimam de forma diferente e amor queima de forma metafórica, né? Porque é uma metáfora. Mas eles têm isso em comum, numa linguagem mais figurativa, certo? Então, comparação entre dois termos, amor e fogo, o que eles têm em comum? Que ambos ardem. O personagem do livro tem coração de pedra. Certo? Então, ali é uma comparação com dois termos, coração e pedra. Observem, não há nada, não há um termo comparando, certo? O termo mais comum que compara é o como, certo? É o que mais acontece, mas existem outros, como vocês podem observar. Então, ali não há um termo comparando as duas palavras, mas existe uma comparação. E se existe uma comparação é porque existe uma relação de semelhança entre elas. Qual que é a relação de semelhança entre coração e pedra? Basicamente é porque o coração, ele tem a característica de ser duro, de ser resistente, de ser forte, assim como uma pedra, que é um elemento duro, ele é forte, não quebra, certo? No caso ali, significa que o personagem era ruim mesmo. Gabriel é um gato. Aqui, então, há uma comparação do sujeito Gabriel com o outro, que é o gato. O que eles têm em comum? Que ambos são o quê? Bonitos. Então, o Gabriel tem uma característica que é dos felinos, que é dos gatos, ou que são dos gatos. No caso aqui, ser bonito, certo? Isso aqui já é bem comum na nossa língua. Felipe é um anjo. Ele é literalmente um anjo? Não, ele não é literalmente um anjo, mas ele possui uma característica que os anjos possuem, que é basicamente ser protetor, ser bonzinho, ser isso, ser aquilo. Então, Gabriel possui uma característica que é comum ao anjo, então eles são comparados. Qual é essa característica? No caso aqui, é que eles são o quê? Bonzinhos, que eles são protetores, que eles são do bem, certo? Achamos a chave do problema. Tá, comparando chave, mas chave com quem? Aí você se pergunta, a chave significa o que nessa frase? Significa a solução. Então, há uma comparação da palavra solução, que não aparece aqui no texto, mas que você pode inferir, deve, né, no caso, com a palavra chave. O que elas têm em comum? Elas abrem coisas, elas solucionam. Ao abrir aqui, abrir quem? O problema, certo? O problema que você precisa resolver. Então, aqui é comparado a solução com chave. E por fim, o amor é um grande laço, um passo para uma armadilha, um lobo correndo em círculos. Então aqui você está comparando o amor com mais outros elementos. Está comparando um laço porque ele te prende, ele te segura. Ele está comparando com um lobo correndo em círculos, ou seja, que o amor te prende, além de te prender, você nunca sai do lugar. Então por isso que ele fala que é um lobo correndo em círculos. Ou então um cachorro quando corre atrás do rabo, sabe? Ele corre, nunca alcança e não sai do lugar. É isso que está sendo comparado. Então, o amor tem algo em comum com o laço, ele tem algo em comum com um lobo. Apareceu um termo comparativo? Não.
certo? Então agora a gente vai para outra figura de linguagem chamada comparação. A comparação, como eu já disse, é parecida com a metáfora. Então a metáfora é um tipo de comparação, só que elas têm uma pequena diferençazinha. Certo, comparação. A comparação é uma figura de linguagem semelhante à metáfora usada para demonstrar qualidades ou ações de elementos, marcada, porém, pela presença dos termos comparativos, tais como, assim como, tal como, igual a, que nem ele já está bem estabelecido na nossa língua, apesar de ser um termo considerado não padrão, tá? Entre outros, porque existem outros. A comparação também pode ser feita a partir de verbos como parecer e assemelhar-se. Então, alguns verbos podem servir de comparativo. Termo comparativo. Exemplo. Então, o que eu fiz? Eu peguei os mesmos exemplos da metáfora e transformei numa comparação. Então, aquelas frases da metáfora, para elas serem consideradas comparação, elas precisam disso aqui, ó. Que é o termo comparativo. Então, eu peguei a frase que estava lá, que lá ela era uma metáfora, por quê? Porque ela não tinha isso aqui. Então, transformei ela numa comparação. Por quê? Porque eu acrescentei o termo comparativo. Eu não recuso doce, eu sou que nem uma formiga. Então, o que nem aqui, por ele estar comparando eu com formiga, e ele está presente na frase, é considerado uma comparação. O amor é como um fogo que arde sem se ver. Então, compara-se amor com fogo. E o termo comparativo tá aqui, no meio da frase, ele aparece. Então, por ele aparecer, você tem uma comparação e não uma metáfora. Mesma coisa que eu fiz. O personagem do livro tem um coração igual a uma pedra. Observaram o igual aqui? Então, quando há o termo comparativo igual a, você tem uma comparação e não uma metáfora. Então, aqui nós temos outra comparação. Eu destaquei só os termos comparativos, porque é deles que vocês precisam lembrar para saber do que a gente está falando. Se a gente está falando de uma metáfora ou de uma comparação. Gabriel é como um gato. Então, aqui nós temos o termo comparativo, que torna isso uma comparação. Observe que a comparação e a metáfora, elas têm basicamente a mesma função. O que difere são os termos comparativos. Então, uma é sem o termo e outra é com o termo. Ali a mesma coisa com o Felipe, Felipe é tal como um anjo. E observem que, se você trocar aqui que nem por como, vai continuar com o mesmo sentido. Observe lá. Eu não recuso doces, eu sou como uma formiga. Aqui você pode trocar também. O amor é que nem um fogo. Aqui você pode trocar também. Ó, tem coração, que nem tem o coração como de uma pedra, certo? Você pode trocar todos esses aqui também por qualquer um dos termos comparativos, contanto que faça sentido, e você tem que fazer a alteração correta, obviamente. Então, continuando. A solução parece a chave do problema. Então, aqui o parecer é quem está comparando a solução com a chave. E o amor assemelha-se a um laço, é como um passo, e é assim como um lobo, certo? Então, eu coloquei vários termos comparativos aqui, ó, para enfatizar que aqui nós temos uma comparação e não mais, porque eu transformei, aliás, não mais uma metáfora. Então, agora aqui ele é uma comparação. E, novamente, você pode trocar esses termos que eu coloquei aqui por outros que também sejam, cadê os termos comparativos? Estão lá em cima, certo? Por outros termos comparativos. Certo? Próximo. Então, lembrando, metáfora, um tipo de comparação sem os termos comparativos. E aqui a gente tem a citação de alguns. O que é comparação? É uma comparação entre um termo e outro, porque eles estabelecem alguma relação. E nesse caso, você vai colocar os termos comparativos. Aqui é outra figura de linguagem. Nós temos a personificação e a prosopopeia, beleza? Então, você pode chamar por qualquer um dos dois nomes, que está correto. A prosopopeia é a figura de linguagem que ocorre quando há a atribuição de ações, qualidades ou sentimentos humanos a seres inanimados ou irracionais, também conhecida como personificação ou prosopopeia. O que acontece aqui? Você vai pegar uma determinada coisa, um determinado animal, um elemento da natureza, ou até mesmo um sentimento. E a esse sentimento você vai atribuir
uma característica que é humana, certo? O que isso quer dizer? A gente vai ver agora. Exemplos. As borboletas sem voz dançavam assim veludosamente. Aí eu pergunto para vocês: borboleta tem voz? Borboleta dança? Sua resposta, obviamente, vai ser não. Mas nesse verso aqui, nós temos o quê? A atribuição de uma característica que é humana, dançar, uma outra característica que também é humana, ter voz, a algo que não é humano. Quem é esse algo? Borboletas. Então, nós temos uma personificação. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. Aí eu pergunto para vocês: a casa tem capacidade de espiar, ou seja, de espionar, de ver? Não tem. Não tem a capacidade de cuidar, que também pode ser atribuída à palavra espionar. Aliás, espiar. Então, se essa característica é uma característica humana e está atribuída a uma coisa que não é humana, nós temos uma personificação. Porque casa não espia. O livro é um mudo que fala, um surdo que ouve, um cego que guia. Livro é humano? Não. Mas aí ele está atribuindo uma característica humana? Sim. Qual? Falar, ouvir, guiar. Essas características